pessoal mantém a liberação da bancada, presidente, mas eu quero aproveitar esse minuto para fazer uma consideração, né? A carta que Bolsonaro divulgou não foi escrita por ele, foi escrita pelo Temer. Ele pediu desculpas ao Alexandre de Moraes porque ele tem medo da prisão do Carluxo, do Flávio Bolsonaro e de todos que praticaram rachadinhas, corrupção, assalto aos cofres públicos, como o Bolsonaro fez também. E quem falou agora há pouco que o Bolsonaro não é racista, quero lembrar das 7 arrobas que ele falou dos quilombolas, tá? Do machismo, entende? Que ele pratica todo dia, né? Quero falar da homofobia dele. Quero falar que ele, na verdade, xingou Alexandre de Moraes de canalha e ele propôs a ruptura, sim. Ele quis dar um golpe de Estado. Fora Bolsonaro, impeachment já. Vamos confirmar, só um pouquinho. Vamos confirmar. Presidente, o pessoal libera a bancada. Quero agradecer à líder Talíria Petroni pela cedência do tempo. Nós estamos vendo uma situação gravíssima no país. E não se pode normalizar algo que não é normal. Hoje, Jair Messias Bolsonaro, ou melhor, Jair Genocida Bolsonaro, faz uma declaração à nação. Uma declaração à nação desdizendo todas as barbaridades dos atos autoritários que ele expressou no domingo, na Paulista e aqui em Brasília. Nós não temos dúvida de que um governo da extrema-direita, com a tentativa permanente de fechar as liberdades democráticas por dentro do sistema político, a vontade do Bolsonaro é sim restringir as liberdades democráticas, não cumprir decisões judiciais, avançar sobre as nossas garantias da Constituição de 88, deputada Vivi Reis. O recuo do Bolsonaro não é um recuo na sua intenção golpista, porque está no DNA de uma extrema-direita que botou a cabeça no Brasil, que é minoritária, mas mesmo sendo minoritária, não pode ser subestimada. Minoritária, violenta e barulhenta. Essa extrema-direita se organiza politicamente a partir do Palácio do Planalto, do Gabinete do Ódio. Mas esse recuo do Bolsonaro deve ser lido não como uma tentativa de pacificação. O governo Bolsonaro é o governo da discórdia, mas como uma tentativa de romper o isolamento político que tem ampliado em relação ao seu governo. A maior preocupação do Bolsonaro, deputado Jorge, é com a prisão iminente dos filhos bandidos dele. É porque as investigações mostram a relação promíscua com as milícias. É porque até o caçula tem relação com um lobista e criação suspeita de empresa. É porque as rachadinhas estão sendo investigadas e não só do Flávio, do Carlos Bolsonaro. É porque é um governo do submundo da corrupção e ele sabe que vai acabar preso se justiça for feita no país. Está isolado porque o maior aliado dele foi derrotado pelo movimento negro nos Estados Unidos, o Trump. Está isolado porque mesmo as elites econômicas, que em nome de uma agenda econômica antipovo, ficaram assustadas diante da escalada golpista e lançaram notas, como a própria Febraban, etc. Mas esse isolamento na superestrutura, a própria reação contundente e crítica no inquérito das fake news, no sentido de prender Daniel Silveira, no sentido de prender Roberto Jefferson, precisa avançar. E mais do que avançar ou apostar neste isolamento, que é necessário que exista, porque se tivessem unidos contra nós seria pior, o que nós, representantes dos trabalhadores, da juventude, dos movimentos sociais, temos que fazer é ampliar a correlação de forças na rua. Expressar a maioria social que rejeita o governo corrupto do Bolsonaro. São 64% de rejeição, 75% do povo não aceita a nova ditadura. Só que esta maioria tem que estar expressa na mobilização. Esta maioria social precisa se expressar em organização, para que a Câmara cumpra seu papel, presidente Arthur Lira, e abra o pedido de impeachment.
para que a gente possa ver Jair Bolsonaro ser responsabilizado e culpado pelos crimes contra a humanidade que cometeu, 584 mil mortos pelo Covid, boicote à vacina, R$7 o litro da gasolina, 40% de aumento do arroz. É um assalto que acontece com o povo brasileiro. O povo está mais pobre, a classe média mais empobrecida, mas os bilionários mais bilionários. É uma vergonha que os parasitas do sistema financeiro estejam enriquecendo às custas da população. Portanto, é fundamental que haja essa alteração da correlação de força. Eu não tenho dúvida, Afonso, que nós fomos maiores no 3, no 29 de maio, que nós fomos maiores em vários momentos deste ano, mas não se pode subestimar uma extrema-direita que, repito, é minoritária, mas é violenta e bota a sua cabeça para fora. E nem superestimar o peso do Bolsonaro, porque ele está isolado, nacionalmente e internacionalmente, mas nenhum governo cai de podre. E esse DNA golpista seguirá na agenda do Bolsonaro. Para derrotá-lo, nós precisamos com que os pés do povo brasileiro andem tão rápido contra a sua cabeça e fazer a mais ampla unidade de ação para derrotar o pior governo da história do país. Senhores deputados, senhoras deputadas, inicialmente eu quero dialogar com a oradora anterior. Na verdade, houve debate. A relatora dialogou com todos os partidos. O que remanesce são divergências. E aí, o que a deputada que falou anteriormente a mim deveria dizer, eu tenho uma divergência. E eu quero dizer que quando ela aponta esse aspecto das ineligibilidades, eu acho que é uma qualidade deste relatório. Por que uma qualidade? Porque hoje a pessoa que perde o seu direito político, ela cumpre por 12, 16, 20 anos por indefinição da legislação. A pessoa que perde os seus direitos políticos tem que cumprir por 8 anos esse período, e é o que o relatório faz. Essa é uma das qualidades do relatório, porque hoje é quase que fosse uma pena perpétua perder os direitos políticos. E no relatório, não. Estabelece um prazo de 8 anos, e esse prazo é calculado a partir do momento em que se perdeu os direitos políticos, e assim ela está falando de uma qualidade. Outra qualidade desse relatório é o que diz respeito ao combate às fake news, e aí trago aqui esse testemunha do deputado Henrique Fontana, quando trouxe também um debate que foi coordenado pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, ex-ministro Tarso Genro, pelo João Brant, pelo Sérgio Amadeu, porque o que corrompe a democracia é o processo de manipulação através de mentiras no período eleitoral, que foi próprio do período eleitoral que elegeu esse presidente da República. E por essa razão nós temos que ter instrumentais de combate às fake news. É uma qualidade desse relatório também trazer para dentro de si todos os direitos adquiridos pelas mulheres e pela comunidade negra do Brasil, que os seus direitos vieram para dentro do relatório e certamente podem ser aperfeiçoados no dia de hoje. Tenho críticas ao relatório, críticas no que diz respeito ao tempo de campanha. É um curto tempo de campanha. Tenho críticas também no que diz respeito à propaganda eleitoral. Mas eu acho que a relatora aperfeiçoou a legislação eleitoral e certos aspectos não dependeram dela, e sim da correlação de forças aqui dentro deste parlamento. E por essa razão, o PT vai votar sim nessa matéria, ressalvados os destaques.